Olá, meus queridos agentes de viagem. Estamos aqui mais uma vez com uma capacitação hoje maravilhosa de dois produtos que eu sou fantástico, que é da rede Bourbon. Então é um prazer ter vocês, todos os agentes, nos acompanhando em todas as redes sociais da Orinter, seja lá no Instagram, seja no Facebook, ou mesmo aqui no YouTube, onde você deve estar acompanhando agora esse vídeo muito bacana, essa capacitação. Eu estou com uma pessoa muito especial hoje aqui conosco. A mulher que manda na rede Bourbon. Eu falo que não tem ninguém, se alguém manda, quem manda é ela. Silvinha, seja bem-vindo. Primeiro, queria lhe agradecer. Eu sei que você é corrida, agenda, para a gente fazer essa capacitação, esse treinamento com os agentes. É um prazer ter você aqui, viu, Silvinha? Obrigada, Firmino. Obrigada a todos os agentes que estão aí assistindo a gente. Obrigada ao Orinter por ser sempre uma parceira gigante aí para a gente. E Firmino, pessoalmente o Firmino, que é sempre um grande cara aí que está sempre do nosso lado, botando a maior força aí para a gente vender e principalmente ajudando a gente na tomada. Bom, como o Firmino falou, meu nome é Silvia, eu fico na Rede Bourbon, responsável pela área de lazer nacional, então eu cuido especificamente da área de viagens, ou seja, da parte toda de lazer com os OTAs, com as operadoras, com as agências, e o nosso lema é sempre, vamos encher os hotéis. Então, por favor, vocês têm um produto maravilhoso, a Rede Bourbon é reconhecidíssima pelo serviço que ela entrega, pelo respeito que a gente tem, não só por quem nos vende, mas por quem também está lá conosco, ainda mais agora nessa retomada, com essa nova realidade que a gente está passando. Então, antes de eu começar, o que eu queria dizer um pouquinho para vocês é o seguinte, né? Como é que é o nosso momento Bourbon? Passado, presente e futuro, né? E a gente está falando de um passado de 3 meses, né? Que foi quando nossa vida aqui teve uma mudança muito drástica no nosso comportamento, na nossa forma de ver a vida e principalmente no modo de viajar. Então, quando a gente teve aí em março as notícias já de que a gente teria aí uma grande nossa vida, o primeiro momento que a gente sofreu, isso acho que foi igual para todo mundo, foi aquela onda de cancelamentos, onde a gente detectou que tinha que ajudar todos os nossos parceiros, seja na questão da flexibilidade ou na rapidez que a gente tinha que cancelar tudo. Ou seja, às vezes o cliente já tinha saído de casa, estava chegando na porta de um hotel e ele, né, não estava com a sua reserva, de repente, ajustada, cancelada, ou mesmo postergada. Então, a gente ajudou muito nessa primeira fase, todos os nossos parceiros. E, junto com isso, os nossos contratos, as pessoas que estavam com a gente trabalhando, né? Seja o pessoal da operação, seja o pessoal comercial. Então, a gente teve que mudar isso tudo muito rápido. Em 10 dias, a nossa vida mudou radicalmente, em ajudar quem estava nos ajudando, nas pessoas que estavam lá para esperar os nossos clientes, e isso tudo afetou muito o emocional de todo mundo e as questões todas que vinham no meio de tudo isso. Então, esse passado também fez com que a gente começasse a pensar o que a gente ia fazer lá na frente, e a gente não sabia que dia seria o lá na frente, né? Hoje a gente já tem uma noção um pouco melhor de como é que é esse nosso dia agora e nos próximos 30 dias, né? Mas, basicamente, a gente começou, depois dessa fase inicial, a construir e pesquisar o nosso novo manual de procedimentos e de higiene nos hotéis. E aí vieram as pesquisas de hotéis de fora, vieram redes internacionais, e a gente começou a fazer um comitê muito grande para poder saber como é que a gente ia fazer para trabalhar com hotéis com tantos apartamentos e tantas pessoas trabalhando e tantas coisas para fazer, fazendo a mesma coisa, ou seja, só limpeza, higienização e como que a gente ia fazer com esses novos equipamentos. Então, a gente pesquisou muito, montou tudo isso, e no momento presente, o que a gente tem depois de toda essa primeira fase? A gente tem hotéis abertos, né? A maioria a gente abriu agora em junho, né? Alguns ficaram muito pouco tempo fechados, algumas cidades, como por exemplo Curitiba. Hoje, a Bourbon está com os hotéis, na sua maioria, abertos. Os que estão fechados e vão abrir no início de julho são Ponta Grossa, Cascavel, Batel em Curitiba, porque em Curitiba nós temos 2, e o Batel, na verdade, ele está fechado, e a gente conduziu todas as reservas que tinham do Batel para o Bourbon Curitiba. Nós vamos abrir também Alphaville e Joinville. Então, e o BI, que é o nosso produto lifestyle que fica em Buenos Aires, que é do Coppola, é um prédio de 7 apartamentos, muito intimista, então é um hotel bem especial, então ele só abre em setembro. Então, a maioria dos hotéis estão abertos. Como é que foi esse momento abertos, né? Ou seja, Curitiba? A gente foi atendendo uma demanda
que nem a gente, ao menos, sabia o que ia acontecer. Então, vieram pessoas do governo para ficar conosco, vieram, por exemplo, no Rio de Janeiro, desde que a gente abriu, nós estamos com uma performance muito boa e só no segmento offshore, ou seja, esse corporativo no Rio, ele está muito forte, ele continua forte, continua em ascendência. Então, existem alguns locais que nos surpreenderam. Então, Curitiba foi esse, Rio de Janeiro também, a gente abriu em Campinas, que também foi para uma demanda interessante, de pessoas que estavam viajando de carro, fazendo seus trabalhos, de repente, até com a parte dos hospitais, que era de suprir as demandas dos hospitais, muitos representantes, né, liberais que estavam fazendo esse tipo de trabalho, e que a gente atendeu essa demanda de uma forma muito prazerosa, porque para a gente foi, vou dizer que foi uma reabertura de hotéis que já estavam abertos. Então, tudo novo, tudo com novos procedimentos que realmente a gente teve que construir e saber como é que ia ser essa aceitação com esses clientes, né? Porque, na verdade, se constrói um manual de protocolo e, na verdade, você todo dia tem que, às vezes, fazer alguns ajustes. Então, o presente é esse. São esses os hotéis que a gente está aberto e esses hotéis que a gente tem aí com uma previsão aí dos próximos 30, 40 dias para aberturas. Qual que é o momento futuro que o Bourbon hoje também já enxerga? Uma retomada, principalmente do lazer de forma parcial. A cada semana a gente já está com o nosso gigante lá, o Bourbon Atibaia aberto, já vamos para o 3º final de semana, e a gente melhora a cada final de semana, né? Então, a gente tem aí, começamos aí com uma abertura com poucos apartamentos, que é o que a prefeitura permite, 30%, e a gente ainda abriu menos do que isso. Então, a gente teve no primeiro final de semana sem hóspedes, até para a gente foi uma experiência para a gente poder fazer essa máquina girar e saber como é que a nossa equipe de operação ia definir esse trabalho novo que eles tinham que aprender, o treinamento todo que foi feito para isso, e foi muito bem. Segundo final de semana, já passamos para 300 pessoas. Então, o que eu digo é o seguinte, as pessoas estavam muito esperançosas em sair de casa, né? Afinal de contas, a gente vai partir para o 4º mês, né? Não é só 3, já estamos partindo para o 4º mês em casa. Então, existia essa necessidade de sair de casa com toda a segurança. E foi o que a gente entregou lá. Em Foz, a gente também abriu esse mês de junho, e a gente também está com uma demanda ainda muito pequena, porque a gente tem 2 fronteiras fechadas, a gente tem ainda o Paraná num estado aí de bastante vigilância com relação a isso, porque a gente trabalhou basicamente no foco do regional, a pessoa que vai de carro. Então, a gente ainda está insistindo nessa estratégia, mudamos também o foco para agora Mato Grosso do Sul, para ver se o pessoal também, a gente consegue trazer para Foz do Iguaçu, pensando numa segunda fase dessa estratégia para a região do Paraná. A gente soube essa semana, né, antes de a gente continuar aqui, que o Parque das Aves também fechou agora, então também é um fator que um pouco essa questão de Foz do Iguaçu, a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer com Foz ainda essa semana, mas continuamos abertos. Estamos lá atendendo todas as pessoas, a gente continua vendendo em julho a operação e não só a ocupação está subindo, e a gente está lá de acordo com as necessidades da demanda que a gente tem. Ainda sabendo que a opção de voos para Foz ainda está muito restrita, né? E as fronteiras fechadas. Então, passando do momento passado, presente e futuro, essa é a situação que o Bourbon hoje se encontra, e aqui eu vou dar vou apresentar aqui algumas coisas que a gente tem nos hotéis, que são do destino de lazer, ou seja, todos os nossos hotéis, eles têm sempre alguma coisa no final de semana que pode servir para qualquer pessoa, né? Então, pode ser um hotel em Curitiba, que também tem uma estrutura, que é uma cidade turística, que tem muita coisa para ver, e os outros hotéis sempre têm uma demanda de lazer também. Então, eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. O Bourbon, né, como todo mundo sabe, é uma rede muito familiar, ele tem aí 55 anos, com 3.000 acomodações espalhadas, né, Brasil, Argentina e Paraguai. Lembrando que até o nosso hotel em Assunção, ele está aberto também, né, apesar da fronteira estar fechada, ele está funcionando lá normalmente. Então, a rede Bourbon, acho que dispensa comentários, muito preocupada sempre com a qualidade que entrega, sempre preocupada com treinamento de funcionários, então vocês podem notar em todos os comentários, posts, que a gente tem uma excelência na entrega, no cuidado dos prédios, né, no cuidado que a gente tem com os apartamentos, e a gente sempre trabalhar com essa preocupação que é a qualidade da entrega, né.
E aí as nossas marcas, né? Então a gente tem aí dividido os upscale, o experience, que é o B, que eu comentei, que é um hotel que fica com 7 apartamentos lá em Buenos Aires, tá? E os mid-scales, que todo mundo conhece bem, que são a sua maioria. Marca Rio, que a gente também tem um lá em Foz do Iguaçu, que é um hotel menor, além do Bourbon Cataratas, e os locais. Lembrando que o Bourbon tem algumas unidades que são franqueadas, por isso que elas não estão sendo mencionadas aqui, tá? E vamos lá. São Paulo, como todo mundo sabe, a gente tem um hotel que fica ali do lado do shopping Ibirapuera, perto do parque, também bem próximo da Avenida Paulista. Então, é um ícone aqui na cidade de São Paulo, pelo tamanho que ele tem. Ele tem aí 590 apartamentos, é um gigante, é um hotel que vive de lazer também, gente, por incrível que pareça, para quem está fora aqui de São Paulo, você vai nesse hotel no final de semana, ele estava sempre lotado, então você via uma maioria de pessoas passando o final de semana aqui do Nordeste, você via cariocas, então as pessoas vinham para São Paulo, que se tornou um atrativo turístico, então a gente sempre pensa do que a gente sai de São Paulo para enviar para fora, né? E na verdade, quando a gente trabalha em hotel e vê aquele movimento maravilhoso de final de semana, é muito bacana, se tornou aí ao longo dos anos um grande destino turístico pela capacidade que ele tem de muitas ofertas de entretenimento. Então, Bourbon Ibirapuera. O Bourbon Alphaville não está aberto ainda, a gente vai abrir em julho, tá? Também é um hotel corporativo que fica baseado lá no coração de Alphaville, já tem bastante tempo que está conosco. Silvia, é importante falar do Bourbon Ibirapuera, que você me permitir aí. A localização dele é fantástica, né? Apesar de já estar do lado do shopping, e toda aquela parte ali onde ele está localizado, você tem bons restaurantes, grandes oportunidades, que você se movimenta ali com uma facilidade a pé tremenda, né? Então, acho que isso faz um grande diferencial desse produto, quando você fala de turismo no final de semana, para o Brasil inteiro, vender São Paulo, se hospedando numa ótima localização, né? Exatamente, Firmino. Então, Ibirapuera, até para complementar, está muito próximo do aeroporto de Congonhas, né? Muito próximo. Você atravessando a rua, você tem uma linha de metrô que hoje está ligando diretamente à Avenida Paulista. Isso também facilita muito para quem não quer alugar um carro, não quer ter esse tipo de despesa. E do lado de um shopping que também foi um dos primeiros aqui em São Paulo, que é o Shopping Ibirapuera. E o bairro em si tem muita oferta, né? Muitos bares, muitos restaurantes. Então, assim, você tem realmente muita oferta de entretenimento na região desse hotel. O que não acontece com Alphaville, que é uma região mais afastada, né? E também não deixa de ser um atrativo, porque Alphaville também é uma região muito bonita aqui em São Paulo. Aí, passando para Santos, Santos era o antigo Mendes Hotel, que está conosco desde dezembro, vai fazer 2 anos. É um hotel que se repaginou completamente. E aí a gente se surpreendeu quando a gente foi assumir esse hotel, a administração desse hotel, por quê? Ele é um hotel que ele pode acomodar famílias tranquilamente, 2 adultos e 2 crianças. Os apartamentos são muito grandes, muito confortáveis, muito bem cuidados, todos eles reformados. Eles têm uma equipe de entretenimento no final de semana para cuidar das crianças. Então, assim, quem quer sair de São Paulo, pegar um carro, uma estrada que você leva aí pouco tempo, estrada excelente, as pessoas não querem gastar muito, então, gente, está 2 quadras da praia, tá? Nós não temos serviço de praia nesse hotel, mas ele é um hotel que oferece aí um custo-benefício gigante para uma família de 2 crianças, que atende muito bem e com preço muito baixo. Então, Santos, podem colocar no radar, estamos abrindo aí dia 1º de julho também, até acho que esqueci de mencionar aqui. Então, ele é um hotel, gente, que vocês podem ir de olhos fechados. A comida é maravilhosa, o hotel entrega um apartamento muito bom, e vocês estão numa cidade que tem seus atrativos também, que é uma delícia passar no final de semana, tá? Então, fica a dica aí de Santos. Posso falar aqui com certeza que Santos é uma cidade que tem uma ligação aí com Guarujá, para quem quiser pouco, mas enfim, eu acho que Santos tem a sua vida própria, né? Eu digo que quem mora em Santos tem vida própria, então é uma cidade que também oferece muitos recursos aí para a gente poder aproveitar. Então aqui, olha, são 240 apartamentos, olha aqui a foto, realmente traduz muito bem esse apartamento, eles são maravilhosos, então assim, eu falo que quem quiser dar uma escapada rápida, Santos não tem como você não ir. Então, quem não consegue em Atibaia, às vezes, por causa do preço, que é um pouco mais caro e tem pensão completa, vá para Santos. Você vai ter a mesma qualidade,
você vai ter o mesmo atendimento e você vai estar ali muito próximo à praia. Né? Então, também ali do lado do shopping, centro comercial, bar, restaurante, então ele tem tudo que vocês precisam para poder ofertar aí para quem quiser sair de São Paulo. E tem um lobby fantástico, tem um bar ali no lobby que respeita, né? De respeito, é de respeito. Bom, passando para Curitiba, né? Acho que muita gente também já conhece, é uma cidade muito interessante do ponto de vista de lazer, né? A gente tem lá do hotel que a gente está, dá para ir a pé, você pode ir caminhando tranquilamente. Tem o Museu Oscar Niemeyer e a Ópera de Arame. Então, assim, a cidade de Curitiba é uma cidade turística. É uma cidade muito bonita, para quem não conhece, dá para você se movimentar bem também sem carro. E o hotel nosso é um ícone também na cidade, né? Então, aí vocês estão vendo aqui, são 2 hotéis que são, na verdade, não são administrados comercialmente conosco, são só franqueados. Então, aí o primeiro, que é o Hotel Bourbon Curitiba, que é um ícone também na cidade de Curitiba, de excelência de serviços, apartamentos todos reformados, com 170 apartamentos. E o último ali, que é o Bourbon Curitiba Batel, que aí ele fica ali no bairro de Batel, tem muita gente que gosta de ficar nesse bairro, porque também tem acesso a muitos bares e restaurantes, também ele é mais enxuto, são só 75 apartamentos, e a gente está reabrindo ele agora em julho. E os outros, que é o Dom Ricardo e os hotéis bem próximos realmente ali ao aeroporto de Curitiba, mas que são separados comercialmente, ou seja, eles têm uma equipe própria, eles comercializam isso de forma separada aqui do corporativo em São Paulo, tá? Ponta Grossa também é um hotel bem corporativo, e aí para quem vai nessa cidade buscando um passeio, você tem aí o Parque Estadual de Vila Velha, o Mosteiro da Ressurreição e a Cachoeira de Mariquinha. Então também tem esse atrativo, né? Eu confesso, eu ainda não fui, né? Mas quem foi já me falou que é muito bacana essa questão da cachoeira. Diz que é muito legal lá, é um passeio que você leva aí uma manhã, você pode curtir lá bastante. Então, para quem está aí na região do Paraná e quiser ir para Ponta Grossa, vai aproveitar bastante também. Esse hotel também, olha, tem 158 apartamentos, 5 categorias. É um hotel também muito voltado para eventos pequenos, né? A cidade realmente absorve muita coisa. E agora, em julho, a gente abre esse hotel, tá? Joinville, super conhecida, é uma cidade que é muito acionada, até para quem vai para o parque, o Beto Carreiro, tem gente que vai para lá, pega um carro, fica em Joinville, vai até o parque. É uma cidade bem, assim, charmosa, tem o Teatro Bolshoi, que anualmente faz lá a apresentação. Isso me surpreendeu muito, porque muita gente vai para essa escola do Teatro Bolshoi em Joinville. Então, existe anualmente aí um evento deles e a cidade é muito concorrida para isso, tá? Então, é uma cidade muito bacana, tem a questão do Beto Carreiro, que vocês também podem utilizar como uma opção de hospedagem, tá? E a Estrada Bonita. E aqui em Joinville, então, a gente também é um hotel bem corporativo, 140 acomodações, mas que não deixa de lado a oferta para ficar bem hospedado para quem quer passar um final de semana. Aí a gente entra para Foz do Iguaçu, a gente tem 2 hotéis em Foz do Iguaçu, que esse é um deles, que é o Business, tem 220 apartamentos, esse hotel inaugurou há uns 3 anos, e ele realmente veio numa hora que Foz do Iguaçu precisava de hotéis assim modernos, novos, então assim, ele veio e fez uma mudança radical na cidade. Está em frente ao JL Shopping ali, e ele tem uma capacidade de atender lazer para quem quer ir num hotel que não precise de toda a estrutura de resorts, tá? E ele também atende mercado corporativo e de eventos. Então, eu posso dizer que muitos dos clientes também internacional, pessoas que são de mercado externo, também optaram em ficar por esse hotel por muito tempo. A gente também dividiu muitos hóspedes internacionais, não só no Cataratas, como esse hotel também. Então, eu falo que ele é um hotel de custo-benefício maravilhoso, já está aberto, tá? E é um hotel que realmente atende muito bem ao perfil de lazer. Bom, aí nem preciso, né, dispensa comentários, eu sou apaixonado por Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu você pode ir para Cataratas 20 vezes na sua vida, e ainda assim, cada vez que você for, você vai ver de forma diferente, né? Você vai ter eu falo que Cataratas hoje é no mínimo 7 dias. Acabou aquela história de domingo a quinta domingo, acabou isso. Hoje merece uma semana lá. Tanta coisa que você precisa fazer, não é verdade?
É verdade. Você falou uma coisa, o Firmino, que a gente, há uns 7, 8 anos atrás, essa cidade realmente ela era vendida por 3 dias, né? Você ia para as cataratas, você ia lá em Cidade Leste, comprava um negocinho, ia jantar na Argentina. Muito bem, a cidade foi incorporando novas formas de entretenimento, foram abertos ao longo desse tempo muitos novos restaurantes na própria Foz do Iguaçu, e você começa a ter muito mais coisas para fazer. E aí, uma coisa muito interessante que aconteceu ao longo desses 8 anos, a gente começou a notar que, conforme a cidade foi crescendo de entretenimento, as pessoas que iam para Foz do Iguaçu, você olhava lá, por exemplo, eu me lembro disso até hoje, e acho que foi em 2007, por aí. A gente tinha, 2017, a gente tinha lá uma média de 10 dias de hospedagem em julho, um mês de férias. Então, o que acontece? A pessoa vai, fica um dia na parte das cataratas ali, a parte brasileira, no outro dia ela passa uma manhã no outro lado, no outro dia ela fica a manhã inteira lá fazendo compras, no outro dia ela vai lá em Porto Iguaçu, e aí vai. Então, ela vai ficando, e aí tem um detalhe importante. Quando você vai para Foz, você está indo também, para quem vai passar 7, 10 dias, você vai também para descansar. Então, você fica no hotel, você quer ficar no hotel curtindo o hotel. Então, com tudo isso que você faz, você vai curtir o hotel também uns 2, 3 dias. Então, por isso que eu falo, a cidade trouxe muitos hotéis com muitos atrativos. Então, você também quer descansar. Então, a gente percebe essa mudança aí ao longo desse tempo, e eu acho que a gente cada vez vai ter isso mais forte. Em julho do ano passado, nas férias, eu me lembro que a média de dias foi 7, em julho, né? E o interessante é que, no ano passado, para quem se recorda bem, a gente tinha um problema, que era o problema do aéreo. A gente estava com uma demanda muito bacana, né? O Brasil inteiro viajando para fora, fazendo tudo, o dólar daquele jeito que dava para comprar, e a gente percebeu em Foz do Iguaçu o quê? As pessoas não estavam viajando de aéreo. E aí a gente começou a olhar as placas do estacionamento do hotel e tinha placa de São Paulo. Então, as famílias foram de carro, pararam em alguma cidade no meio do caminho e continuaram suas viagens. Então, assim, o brasileiro, ele não deixou de viajar no ano passado. Ele viajou, ele gastou num hotel melhor, mas ele não gastou no aéreo. Como vai ser esse julho? A gente está apostando que nós tenha realmente o turismo regional. E a gente ainda não sabe quais serão as cidades que irão para lá, porque a gente vê ainda um certo receio, mas assim, o que a gente pode dizer que, de novo, o que está aberto está muito seguro, a gente está entregando uma hospedagem de muita confiança, e a gente espera que faça um julho como a gente fez nos anos anteriores, né? Que a gente também está com o dólar muito caro, né? Os aéreos ainda estão muito interessantes, acho que isso vai ser um fator muito interessante para a gente, positivo. Espero que a gente tenha uma retomada de sucesso em julho, mas realmente Foz do Iguaçu, para ficar 3 dias, não vale a pena, tem que ficar mais tempo. Concordo contigo aí, Firmino. Bom, passando para Belo Horizonte também, tem muita gente que se hospeda em Belo Horizonte para passear pelas cidades históricas, né? Então a gente tem aí um prédio com 219 apartamentos, já está aberto. A única questão que é importante falar aqui é que as cidades históricas ainda estão fechadas, né? A gente tem algumas limitações, o que impede de a gente trabalhar um pouco mais esse turismo em Belo Horizonte. A cidade, né? Todo mundo conhece as cidades próximas a Belo Horizonte. Eu vou até passar rapidinho para ir tocar para Vitória. Aqui outra surpresa, viu, Firmino? A gente tem esse hotel em Vitória e a gente sempre fala, né? As praias do Rio, que é tudo muito bacana lá no Nordeste. Aí Vitória fica no meio disso. E aí a gente percebe que Vitória é uma cidade muito interessante. Nós tivemos, assim, um sucesso tão grande no ano passado, um sucesso tão grande nesse primeiro trimestre. Esse hotel está aberto, esse hotel continua numa crescente de hospedagem durante a semana e final de semana. Então, aqui também são apartamentos com varanda, muito amplos, que dá para você acomodar as famílias tranquilamente. O aéreo também não é caro para Vitória. Quem quer ir de carro, vá de carro para Vitória. E assim, o que eu posso dizer? Vitória surpreendeu muito a gente nesses últimos 2 anos, porque é uma cidade realmente que cresce, tem apelo turístico, é muito pouco divulgado, acredito eu, porque a gente vai falar muito do Rio, a gente fala ali de Salvador e tal, mas Vitória, mas é uma cidade assim, surpreendente. Então, assim, todo o pessoal do interior de Minas e tal, a gente sabe que vai para lá de carro, e a gente gostaria muito de enfatizar
que esse hotel é um bom produto para quem vai de carro ali no interior de Minas Gerais, tá? E aqui... Silvia, só reforçando um pouquinho, falando dele, do de Vitória, qual que é a acomodação dele? Acomoda 2 adultos e 2 crianças? Porque Vitória, sim, há muito tempo era lembrado como uma cidade corporativa, caso da Vale, de algumas particularidades. E a hotelaria sempre sofreu, por isso que o turismo, até respondendo como operador ou como agência, não vendia bem Vitória, porque tinha uma dificuldade de acomodar 2 criancinhas, que é o nosso perfil hoje do brasileiro, quando viaja com família. Então, acomoda bem lá, é isso? Seu problema está resolvido, Firmino. Pode vender o nosso Bourbon Vitória, que ele acomoda tranquilamente. Aqui eu estou com uma foto, inclusive, da parte de cima do hotel, onde você tem um visual da praia, que é na praia de Camburi. O hotel, né, fica ali na frente do mar, os apartamentos são extremamente confortáveis, realmente a gente pode vender 5 às famílias, 2 adultos e 2 crianças, tranquilamente. Aliás, é um diferencial desse hotel, tá? Ele é um hotel que realmente, pelo tamanho que ele tem, pelo que ele oferece para as famílias, a gente tem essa condição muito especial em Vitória com esse nosso produto. Então, eu reforço, Vitória é um excelente produto. Ele é um hotel, sim, tem muita demanda corporativa, de fato. A gente, durante a semana, e graças a Deus, né, ainda nessa pandemia, a gente tem tido sucesso com isso, né? O hotel anda numa crescente. Tivemos aí no final de semana passado, a exemplo do Dia dos Namorados, você ter uma ideia, a gente estava com 25 apartamentos abertos e eu tive que fechar todos os lugares à venda, porque começou a chegar gente sem reserva no Dia dos Namorados nesse hotel. Então, ele realmente é uma surpresa. E eu digo surpresa, uma surpresa boa para vender, barata para vender e que precisa estar na prateleira de todo mundo como um hotel de lazer, como um hotel de lazer também, tá, Firmino? Bom, Rio de Janeiro. Outra surpresa para a gente durante a pandemia. Esse hotel abriu, já vai fazer quase 2 meses, né? Ele continua superando todas as nossas expectativas. Basicamente, o que está sendo comprado aí é offshore, que está trabalhando de vento em popa. E a gente, nos finais de semana, também está tendo uma demanda muito grande. Então, a gente já vendeu pacote de Natal e Réveillon para Rio de Janeiro, coisa que não tinha acontecido até então no ano passado, nessa época. É uma cidade... está sofrendo um pouco ainda com a pandemia, mas o que eu posso dizer é o seguinte, estamos abertos com todos os protocolos, está tudo certinho, e quem quiser dar um pulo até o Rio de Janeiro, vá. A única coisa que a gente ainda acha que ir na praia, a gente viu esse final de semana aí na questão dos programas de reportagem que a gente tem acompanhado, muita gente na praia, né? Então, eu acho que ainda é um fator que as pessoas têm um pouco de receio. Mas ainda assim, quem quiser ir para o hotel, dar uma volta, passear um pouco, ela é uma excelente opção. Bom, aqui está o Bourbon Barra, né? Ele fica na Barra da Tijuca, né? São 176 apartamentos. A gente tem na frente desse prédio um clube que dá acesso para os hóspedes, tem piscina, tem tudo, então realmente a localização é muito privilegiada. É só para entender, nós não temos uma piscina do hotel, mas a gente oferece na parte do clube bem na frente, é só atravessar uma rua, não dá nem 5 minutos, você já está dentro do clube e vai poder aproveitar a área de piscina deles. E aqui eu falo um pouco de Assunção, mudando um pouco para o Paraguai, né? A cidade, né, tem muitos atrativos, né? Infelizmente, a gente percebe que o Paraguai é um país muito interessante, tem muita oferta, tem muito turismo, mas é pouco ainda utilizado, principalmente pelos brasileiros, tá? Então, a gente tem lá o Palácio de Lopes, tem o Museu da Casa da Independência e o Passeio das Carmelitas. Então, é um lugar que dá para você passear no final de semana, é um passeio que você consegue ir numa sexta e voltar no domingo, porque tudo lá é muito perto, não tem trânsito, não tem nada. O nosso hotel está do lado do aeroporto, né? O Bourbon Assunção Convention, são 152 apartamentos. Esse hotel é lindo. Esse hotel, acho que é um dos hotéis mais bonitos que o Bourbon tem. Ele tem um lobby vazado, lembrando um pouco das construções de 30 anos atrás, muito bonito, muito moderno. Ele tem um terraço que tem a piscina infinita, então, assim, é um hotel muito bonito. Infelizmente, a gente está com a fronteira fechada, né, de Foz para o Paraguai, mas muita gente, às vezes, Firmino, também vai para o Foz e passa alguns 2 dias em Assunção. Tá? São mais ou menos 300 e poucos quilômetros de carro, é uma estrada que você precisa definir bem a sua viagem para poder ficar uns 2 dias lá,
mas vale o passeio. É uma cidade bastante interessante aí para conhecer com vida própria, e a gente também está com esse hotel com os protocolos muito rígidos na parte da higiene. Agora, só uma pergunta aqui, está gerando uma curiosidade. O valor dele hoje, quando você disponibiliza para o mercado nacional, é em dólar ou em real? Silvinha, até para a gente poder reforçar isso, que é importante até entender, né? Como que é feita a precificação dele hoje? Olha, eu vejo todos os preços em dólar, tá? A gente publica eles em dólar e a gente tem aí um câmbio fixo que a gente faz. Mas no caso dos pacotes, se a gente tiver que formatar alguma coisa, Firmino, a gente pode fazer, de repente, numa formatação em reais, tá? O grande problema que a gente tem sempre é dessa questão do repasse do pagamento, né? Que isso a gente tem já como fazer isso pelo Brasil. Mas dá para a gente montar isso depois, se você quiser, a Orinter e fazer um pacote para lá. Eu acho que a gente tem condições de melhorar essa questão da moeda se a gente formatar um pacote bacana para lá. Viu? A gente vai uma grande dica, quer fazer um grupinho, Cidade do Leste, com Bourbon, com a Orinter aqui, a Silvia deu uma super dica. É muito importante a gente aproveitar essa oportunidade e criar esses grupinhos sim. Vamos fazer uns pacotes e uma oportunidade, você olhando a longo prazo, de já trabalhando com grupos aí, formados, com saidinhas aí garantidas e operadas para a Orinter, vale muito a pena, Silvia. Gostei da ideia. É isso aí. Bom, mais um no Paraguai, esse aí está do lado da fronteira com Foz, né, que é a Cidade do Leste. Esse hotel, ele é um hotel, ele está ali pertinho da Mona Lisa. Então, assim, esse hotel, muita gente vai lá para fazer compras, então eles vão lá, compram, voltam para o hotel, deixam as coisas e voltam para comprar. E é um hotel que atende o mercado corporativo, né? A gente tem que entender, quando a gente fala de lazer, tem muita gente também que vai a trabalho para esses locais, né? Muitas lojas, muitos representantes de marcas. Então, a gente tem um hotel que atende bem esse público corporativo, que é esse aqui. Ele é muito bonito, esse hotel, ele é bem enxuto, são 116 apartamentos, e está ali no coração das compras de Cidade do Leste, tá? Buenos Aires, né, a gente tem lá o BI, que eu falei, que é um hotel muito especial, né, tá pertinho, tá ali pertinho do teatro, quer dizer, o Teatro Colón fica mais no centro, né, a gente está em Porto Madeiro, perdão, e o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, está tudo muito perto ali dessa parte de entretenimento de Buenos Aires. E aqui ele foi uma residência do Coppola, né, que ele transformou isso num hotel muito especial, tanto que é muito difícil a gente poder colocar ele para vender publicamente, né, a gente, geralmente essas vendas são vendas diretas ou vendas pelo site, porque a gente só tem 7 apartamentos, né, e na maioria dos casos, as pessoas que reservam são pessoas que já conhecem esse produto, né, que ficam lá por um tempo. Então, é muito especial esse espaço aí que é do Coppola e que o Bourbon tem essa administração muito eficaz, um produto assim que a gente aprendeu a também trabalhar com esse mercado, que é um mercado, a gente pode dizer, de luxo. Então, tá aí, esse é o Coppola. Então, assim, claro, eu não posso disponibilizar esse produto, mas se vocês tiverem conhecimento, quiserem fechar esse hotel para um grupinho de 7 apartamentos, a gente fecha, tá, Firmino? Silvinha, boa ideia aí, gente. Mais uma dica. Quem sabe uma exclusividade, apartamento sempre luxuoso, um lugar bem bacana e com esse conceito de luxo, que é uma oportunidade que o cliente quer viver uma experiência. Fecha um grupinho, uma data específica. Vamos trabalhar assim em Buenos Aires. Eu falo que está muito mal explorado pelo brasileiro. O brasileiro foi muito, no decorrer do tempo, deixou um pouquinho Buenos Aires, né? Trocou aí para ir para os Estados Unidos, para outros destinos. E Buenos Aires tem a sua parte charmosa. Imagina se ficar bem hospedado, né, num produto luxuoso e ainda curtir Buenos Aires. Silvinha, gostei da ideia também. Por que não fazer uns grupinhos aí montados com as 7 acomodações para um período longo, né? Olhando aí a disponibilidade futura e trabalhando isso. Faz todo sentido, assim. Ótima ideia. Novas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem... Hoje, né, o Firmino, a gente percebe, é uma coisa que eu tenho defendido muito no Bourbon. Quando a gente fala de lazer, existe um mercado muito grande de grupos, que a gente fala grupos, não é um grupo de 50 apartamentos, não é isso. Hoje, quando você fala de grupo, que você tem aí 10 apartamentos, é um grupo. E esse grupo, ele tem as suas características e necessidades diferentes de um público particular individual ou de um cliente individual. Né? Ou ele reserva uma mesa separada, ou ele está indo com a família para poder um aniversário da família. Enfim, existem inúmeras oportunidades que a gente tem de fazer com que os grupos sejam mais bem atendidos, ou seja, você faz uma ordem de serviço interna no hotel para todo mundo saber que aquele grupo está chegando, ser recepcionado por alguém do hotel, sabendo que ele é um
10 apartamentos, é isso, é um grupo de 10 apartamentos super importante para o hotel. Então, essa experiência do grupo é algo que a gente tem aprendido muito ao longo desse tempo, porque ele requer muita atenção, requer muito carinho na hora que você está fechando esse grupo, e ele não deixa de ser um grupo de lazer, e que muitas vezes chega num hotel e ele tem um gasto extra muito interessante, tá? Ele pode fechar aquela hospedagem, falar, bom, eu tenho X para gastar, ok, fechou, vamos combinar um pagamento e tal, mas quando ele chega lá, ele sempre quer alguma coisa a mais. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem tido e despertado até dentro de cada hotel, sabendo que é um público que tem um perfil de compra muito interessante, muito além daquilo que ele pagou somente na hospedagem. Bom, passando para a parte dos resorts, né, eu vou falar um pouco de Atibaia. Atibaia, então, realmente abriu aí faz 3 semanas. Para quem já conhece o hotel, a gente tem uma parceria exclusiva com o Clube da Mônica, que é um clube que a gente tem lá dentro, com uma equipe que está toda preparada, e existe toda uma agenda para que os personagens estejam presentes lá na unidade, geralmente em feriados, né, em feriados nobres. Agora, nesse momento de pandemia, a gente está muito limitado com algumas questões no resort, até porque não é por nossa vontade, mas sim porque a gente é limitado em função do que a prefeitura determina. Então, assim, a gente tem, já abriu o hotel, a gente tem os restaurantes funcionando, as famílias que chegam têm suas mesas reservadas de forma que fiquem com uma mesa durante todo o tempo da hospedagem. Se forem com a equipe de recreação, isso também tem tido um cuidado muito especial, em especial com as crianças muito pequenas na questão de aglomeração, porque criança pequena, como é que você com 4 anos vai falar para ela não pegar na mão, né, não sair correndo? Então, assim, a gente está cada vez limitando mais essa questão de algumas atividades que sejam, na maioria, fora do hotel, justamente para não ter esse acúmulo de gente em lugares muito fechados, que não pode, tá? Então, o que eu posso dizer hoje a Turma da Mônica, ela tem o clubinho, mas a gente hoje não está no momento de abertura do clube, a gente está fazendo todas as atividades das crianças fora do hotel, justamente porque todo mundo já estava muito dentro de casa, então isso está sendo tudo fora do hotel. Para julho, Firmino, a gente vai fazer todos os sábados lá fora a nossa festa julina, tá? Vai ter as barraquinhas, vai ter todas as brincadeiras que a gente tem geralmente festa junina, aproveitando que em São Paulo não vai ter nenhuma, infelizmente, né? Porque a gente realmente não vai ter. Então, em Atibaia vai ter. Todo sábado, então, a gente vai ter as nossas barraquinhas lá fora, respeitando todos os limites que tem que ter de distanciamento, como é que a equipe de recreação vai atuar, também dividindo todas as crianças, na maioria do tempo, fora do hotel. É muito importante saber disso. Outra coisa que é importante, o hóspede indo para Atibaia, fazendo seu check-in, ele vai entrar no aplicativo nosso, que a gente tem disponível, e assim que ele entrar no aplicativo, ele já vai ter todo o manual nosso de boas práticas, que é o de higiene e tudo que a gente está falando aqui. Então, no ato do seu check-in, ele já vai saber de tudo que ele tem de disponibilidade no hotel com relação a isso, além da programação atual, tá? Então, é bom que a gente saiba disso, porque existe essa questão da comunicação, né? E a gente se preocupou muito em disponibilizar isso o mais rápido possível, dividir com todo mundo aí, conforme a gente foi definindo os protocolos, eu fui sempre dividindo com toda a equipe nossa de vendas, assim como com os nossos clientes também. Então, aqui, Bourbon Atibaia, aqui em Atibaia, ele tem 572 apartamentos, estamos hoje com 180 disponíveis para venda, tá? E vamos manter assim até que a gente tenha uma autorização para disponibilizar mais unidades habitacionais, tá? Acho que é um bom começo para a gente enxerga que foi muito positiva essa abertura, é uma opção para todo mundo poder ofertar, e a gente tem certeza que é um hotel que ainda com toda essa limitação a gente consegue entregar, porque todos que saíram de lá saíram muito satisfeitos com o que a gente fez lá até o momento. Bom, o Bourbon, ele tem uma riquíssima gama de oferta gastronômica, então hoje a gente, infelizmente, não está com tudo isso aberto, até porque, de novo, a nossa questão da limitação,
Mas a gente tem uma cave maravilhosa, tem um espaço gourmet incrível, o Food Cut, que é o restaurante principal lá, que para quem já conhece sabe que é maravilhoso. Fizemos uma reforma no final do ano passado nesse restaurante. Temos a gelateria, enfim, temos todas essas opções de restaurantes dentro do resort, né? Hoje a gente está funcionando, então, mais uma vez, dessa forma. Se a gente tiver com uma ocupação muito alta, a gente vai fazer o buffet, sendo que uma pessoa só vai servir isso, né? Ou seja, com as luvas, com tudo isso. Ou se a pessoa for se servir, ela é obrigada a vestir uma luva para poder pegar em qualquer tipo de equipamento que tiver disponível no resort, tá? É importante falar que, dependendo dos restaurantes aqui, do momento que a gente está passando, que é desafiador, né, que é esse momento, hoje está fechado, hoje vai ser aí no esquema de buffet que você colocou e botando as regras, muitas coisas vieram para ficar, né? Então, algumas dessas recomendações, protocolos, tenho certeza que vai permanecer muitas coisas, né? Que essa qualidade que o cliente vai exigir. Mas lembrando Sim. que se tudo aí decorrer do bem for abrindo, os restaurantes vão abrindo aos poucos, você tem várias opções de restaurantes no Bourbon, né? É uma das Sim. mais complexas que a gente tem hoje quando a gente fala de um resort aqui em São Paulo. Então é importante a gente reforçar isso. A gente vai estar acompanhando, sim, é o momento que se está passando, mas não quer deixar que o hotel vai fechar isso, não. O momento não está operacionalizando por segurança e pela maior comodidade do passageiro, mas normalizando a situação, volta a ter todas as opções, né, Silvinha? Sim, e assim, né, Firmino, como a gente tem uma linha de comunicação muito forte aí com vocês, a cada novidade que eu tenho, eu automaticamente deixo todo mundo a par das questões novas que a gente tem. Voltando à questão do manual os protocolos que a gente tem, eles estão disponíveis no nosso site, para quem tiver curiosidade, ele está muito completo, e a gente tem feito revisões, e que já sofreram revisões, justamente porque a gente está adaptando a cada semana um serviço novo. Então, por exemplo, a gente tem as experiências com os hóspedes, né? Vou falar bem claramente aqui, teve alguns casos até que a gente tem, por treinamento do Bourbon Atibaia, da equipe que está na operação, a questão da aglomeração. A nossa equipe está treinada para também chegar ao hóspede e pedir a ele, quando tiver algum tipo de muitas pessoas conversando muito perto, para ir lá e autuar as pessoas para pedirem esse distanciamento, tá? Então, isso é rígido, é uma responsabilidade nossa. Então, esse fator de a nossa equipe ser um auditor do comportamento alheio, ele está muito forte no Bourbon Atibaia, tá? Porque a gente precisa fazer isso, e as pessoas, por mais que vão até o hotel, às vezes você, sem querer, começa a esquecer um pouco, né? Que você tá. Eu falo isso porque você chega lá, você relaxa tanto, você fala, puxa, estou num lugar seguro. Você entra no automático, né? Você entra no automático. Então, é nossa obrigação lembrar um pouco das regras que estão definidas. Então, é muito importante isso, porque a equipe toda nossa está muito preparada. Infelizmente, é assim. Infelizmente, a gente precisa fazer isso, mas é para o bem de todos, principalmente para o cliente seu, cliente nosso, e para que vocês passem essa segurança para todo mundo que vai para lá. Eu até falo o contrário, felizmente, porque a gente está conseguindo reabrir os hotéis, como o Bourbon está trabalhando, com toda a segurança, toda a tranquilidade, para passar cada vez mais confiança para o cliente. Não que não fosse feito, para deixar muito claro. Os resorts do Brasil, aqui a gente está falando do Bourbon exclusivamente, sempre teve uma preocupação dobrada com toda a parte de segurança. É importante a gente falar isso, de limpeza de apartamento, de áreas. Então, sempre teve esse trabalho muito forte da Rede Bourbon com essa preocupação. Então, é importante, né, Silvia, a gente sempre reforçar isso e nada mais que hoje de estar retomando isso. O áudio, acho que da Silvia travou um pouquinho aqui, vamos ver se está voltando. Quando isso não volta, ela está falando aí das particularidades da melhora. Voltou aqui, deu uma travadinha no seu som, me ouve bem agora? Voltou. Sabe... Mas vamos lá. Sim. Não, desculpa, sabe, já sei o que aconteceu. Como o meu telefone está roteado aqui na internet, quando toca, ele cai a nossa apresentação, por isso. Bom, é isso, né, Firmino? Então, acho que é importante a gente falar isso, a preocupação que a gente tem. Voltando aí para Atibaia, todo mundo sabe, né, um gigante, a gente tem uma área de eventos aí com 12 mil metros, 50 espaços, incluindo 23 office rooms, e a gente tem uma parte do ballroom lá até 4 mil pessoas. Então, lembrando
a segmento do MICE, ele, infelizmente, né, sumiu esse ano. Então, o que eu digo é o seguinte, não existem, a gente já, né, com a nossa equipe toda, a gente já sabe, de hoje até o final do ano, se tiver algum tipo de evento, vai ser uma pura sorte, porque nós não vamos ter, está muito claro para a gente, ser pelo menos até setembro, outubro, a gente não tem esse vislumbre de ter algo nesses hotéis, então os eventos migraram quase na sua maioria, 90% tudo para 2021. Então, gente, existe uma chance gigante de a gente fazer o nosso Brasil funcionar. E aí tem Atibaia, tem Foz do Iguaçu, tem todos esses produtos aí que a gente tem falado. Então, a gente precisa dessa força, né, Firmino, você aí como encabeçando aí muita coisa bacana para o produto nacional, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas saiam de casa com seus carros ou com os aviões, mas que fiquem aqui no Brasil, porque a gente, sem o MICE num hotel desse tamanho, gente, é muito difícil. Eu falo MICE que é a parte de eventos, enfim, então a gente não vai ter, né, e é um hotel que vive, tem um coração gigante para absorver grandes eventos, né? E a gente não vai ter isso esse ano, infelizmente, e a gente espera que 2021 eles voltem com o total. Então a gente precisa do lazer para compensar toda essa perda aí que a gente vai ter nos próximos meses. Bom, aqui um pouco do Fanplace, que é o que eu falei, é um espaço fechado, onde a gente não está disponibilizando ele no momento, bastante voltado aí para as crianças menores, né? Que é da Turma da Mônica. Ele é todo projetado, muito bacana esse espaço, mas infelizmente a gente não pode disponibilizar por enquanto, em função das regras que a gente está obedecendo. E aí também, que é o Mundo Espacial da Turma da Mônica, né, que aí também, infelizmente, mais para frente, isso, assim que abrir, eu vou avisar vocês. Depois, se quiser, Firmino, eu vou disponibilizar essa apresentação aí para quem precisar, para quem quiser, para a gente poder ter todas as informações de Atibaia, tá? Muito, então, muito bom, muito legal isso, hein? Iremos compartilhar com você, a gente divulgar esse conteúdo aí em primeira mão, para que você possa ter todo esse conteúdo de informação desse resort que é fantástico em Atibaia. Sim, e aqui também toda essa parte de jogos, games e boliche, realmente a gente não pode abrir ainda, tá? Então, todas as atividades são externas, por enquanto. Bom, aqui a Turma Baby, que eu falei, né? Esses são impossíveis de você segurar, né? São as criancinhas que correm para lá e para cá, então não tem nem por que abrir, porque não dá para a gente segurar as crianças no momento. Então, realmente, é um espaço maravilhoso da Turma Baby, lá da Mônica, que fica com supervisão de toda a equipe de recreação do hotel, só que, infelizmente, nesse momento também ela está fechada. Bom, aqui a gente inaugurou há 2 anos o Ballroom Garden, que é um espaço maravilhoso também para mais eventos, né? Isso aqui já aconteceu aí há mais de 1 ano, foi um sucesso, e agora a gente está com ele fechado, por enquanto, em função dessa questão do MICE. Bom, aqui a parte toda de eventos, acho que não cabe muito a gente falar muito aqui, porque realmente todo mundo conhece bem, sabe, de toda a expansão que a gente tem de utilização de salas, tanto para grandes eventos, né? A gente tem aí o Ballroom, que realmente veio para atender eventos de grande porte, mas grande porte no sentido de pé direito muito alto, muitas pessoas ao mesmo tempo, coffee break sendo servidos ao mesmo tempo, então aqui realmente é uma escola de eventos, é esse espaço aqui do Ballroom Garden. Aí voltando, né, Cataratas, aí para a gente finalizar, quem não conhece o prédio, a gente tem aí essa torre, que é uma torre, que é a Torre Premier, e do lado direito todos os apartamentos que ficam num piso superior, tá? Então a gente tem aí as piscinas, tem a parte das crianças, a piscina das crianças também, que é a piscina mais ao fundo. O hotel, ele está a 10 minutos do aeroporto de Foz do Iguaçu, e ele é um hotel, ele é um ícone também em Foz, né, pelos seus serviços, pelo respeito que se tem com o hóspede, pela limpeza, pela manutenção. Então, Foz do Iguaçu está aí, acomoda muito bem as famílias. Na Premier dá para colocar também as 2 crianças. A gente está buscando cada vez mais modernizar toda essa parte nossa de estrutura de entretenimento dentro desse hotel. Também temos a Turma da Mônica, a gente tem muitas atividades dentro do hotel, parte gastronômica lá, o café da manhã, não preciso nem falar, é maravilhoso esse café da manhã do Cataratas. Ele tem lá a parte da tapioca,
é tudo feito na hora, um carinho, as pessoas atendem a gente com muita dedicação. Então, assim, não tenho o que dizer de Catarata sobre a parte de gastronomia, tá? Então, a gente tem o Tarobá, a gente tem o Trattoria, a gente tem o Emboici, que é um bar, que é um lobby bar, aquela parte de lobbies grandes, né? A gente ainda tem um lobby bem grande em Foz, com vista para a piscina, então a pessoa chega lá, ou toma um cafezinho, ou toma um drink, olhando toda essa parte do verde, que é maravilhosa. Então, realmente é um produto que entrega muito bem. Aí, novamente, o Fun Place, né, que foi construído justamente para poder atender a demanda para as crianças, né, com um espaço totalmente temático, e que, porventura, agora, infelizmente, continua fechado, que é o mesmo motivo, né, e a gente vai fazer toda a programação externa. Eventos também, o Hotel Ícone, né, tem muita parte de eventos aí que a gente também perdeu muita coisa, né, de novo, o mais se sumiu para esse próximo semestre, e a gente vai apostar muito no lazer. E aqui um pouco da os escritórios onde a gente está presente e o que a gente tem de atendimento fora de São Paulo. Ô, Silvia, só para reforçar, acomodações tanto no Bourbon Atibaia quanto no Bourbon Foz, 2 adultos e 2 crianças até 8 anos, né? Tem uma cortesia de gratuidade de criança, é isso ou não? Então, deixa eu até agora, talvez, formalizar aqui a questão do que a gente tem de política, né? A política de Cataratas é 11 anos, 2 até 11. Em Atibaia é 2 até 8, tá? Mas o que acontece? A gente, às vezes, libera em Atibaia promoções com crianças até 12, dá para a gente fazer isso, tá? A gente já chegou a ter nesse hotel 500 crianças, imagina isso nos dias de hoje. Então, assim, às vezes a gente tem umas limitações com a idade da criança em Atibaia, o que não acontece em Foz do Iguaçu. Isso não quer dizer que a gente não faça promoções que funcionem para essas idades. O que é importante a gente falar aqui, Firmino? O que tem de promoção hoje, né? Que a gente falou aqui rapidamente. Ô Silvia, eu só vou pedir para você fechar sua apresentação, porque tá eu e você aqui, lógico que a gente vai nos acompanhando, né? Pelo menos a gente fica, nós dois aqui, para visual aqui, para a gente poder, só sem encerrar a apresentação, para a gente poder falar isso aí. Tá bom. Que aí, enquanto isso aqui, a gente vai falando um pouquinho aí. Agora você está no vídeo todo agora sim. Bom, vamos lá. Então, assim, é o que eu falei das crianças, a gente muda conforme a necessidade. O que a gente tem de promoção carregada hoje, né, Firmino? Todos os hotéis da Rede Bourbon possuem de 1 a 31 de julho a quinta-feira free. Então, está lá carregado no Minibis, qualquer hotel da rede, quinta-feira free. Essa é uma promoção que está aí válida, né? Até o dia 31 de julho vai estar valendo. E a outra promoção que está carregada que a gente já pensou lá na frente, que é o exemplo de vocês, é o que vocês estão querendo realmente vender de uma forma mais rápida. Natal e Réveillon. Todo mundo que fizer reserva e comprar o pacote no Bourbon Santos, Atibaia e Cataratas, vocês têm até o dia 31 de julho, 20% de desconto, e vocês podem pagar 20% de sinal do pacote até o dia 31 de julho. O restante desse saldo é pago conforme a política que a gente tem vigente com vocês, tá? Então, a gente fez essa promoção, ela já tá disponível, e uma outra novidade que ainda vai sair do forno, aí que a gente falou ontem, provavelmente a gente está com essa quinta-feira free que eu falei, a partir de julho. Então, em Atibaia, a gente provavelmente antecipe ela agora para essa semana, tá? Então, por exemplo, quem quiser viajar esse final de semana, entrando na quinta-feira, já vai estar válido essa promoção. E a outra novidade é que provavelmente a gente vai liberar crianças até 12 anos para poder estimular a venda para todo mundo. Isso ainda não está formalizado, mas eu digo que a gente costurou isso ontem, né? Porque a gente realmente quer o quê? A gente quer que as pessoas saiam de casa, a gente quer mostrar que a gente está atendendo bem. A gente sabe que, às vezes, o preço da criança, aquele adicionalzinho, faz toda a diferença, né? Ainda mais nesse momento difícil que tem muita gente passando. E a gente queria facilitar, sabe, Firmino? A gente queria realmente ajudar todo mundo. Então, essas são as promoções que a gente tem. A da criança, provavelmente, até amanhã, vocês já vão estar com ela vigente aí, liberada. E você sabe, toda vez que você precisa de mim para fazer algum ajustezinho, a gente está aí para fazer. Eu queria falar para os agentes de viagens aqui, Cláudio, que essas são as promoções vigentes hoje com o Bourbon, que a gente está fazendo essa
esse bate-papo aqui, mas sempre tem alguma promoção bacana na rede. A Silvinha aí tem uma preocupação muito forte, sempre entregar algo para você, a gente viaja com preço. E a Uninter é um grande parceiro da Rede Bourbon. A gente não perde negócio. Ah, tá um pouco mais caro aqui, tá mais barato aqui. Entre em contato com a nossa área de produtos aqui, que a gente sempre vai entregar para você o melhor preço. Silvinha, fantástico esse bate-papo, hein? Porque eu falo que isso aqui é mais um bate-papo com a capacitação aí e sempre reportando. Firmino, eu, na verdade, vou disponibilizar para vocês a apresentação. O protocolo da rede está todo lá no site, para quem quiser. Quem estiver se hospedando vai receber no aplicativo assim que baixar o aplicativo, fazer o check-in. Então, a gente tem uma comunicação aí muito direta com vocês. E qualquer tipo de pontuação, novidade, alguma questão aí que algum agente precise, ou vocês sabem que você tem um canal aí muito direto aí com a gente. E eu estou sempre à disposição do Orinter e de quem precisar. Já que você está aí, todos os agentes que estão nos acompanhando aqui através do YouTube, das nossas redes sociais, deixa uma mensagem para eles, Silvia, o que você poderia falar para todos esses agentes, que foram 3 meses difíceis, 4 meses que você está falando que está indo, mas todos eles estão muito batalhador, trabalhando todo dia, criando, inovando para que possa retomar os seus negócios, suas agentes e suas vendas. Como que você poderia deixar uma mensagem aí positiva para a gente encerrar esse bate-papo, essa capacitação numa hora astral aí? Olha, eu vou falar uma frase que eu vi outro dia, achei tão interessante, que é bem o momento que todo mundo está vivendo, né? Na hotelaria que ficou nesse susto todo, né? E agora você começando a ver aquele mar mais azul, né? Eu li assim, avião só decola com vento contrário. É verdade. É boa. Gostei. Então, eu acho o seguinte, sabe, Firmino? Eu vejo vocês que trabalham com os agentes de viagens, né? E como surgiu nesses últimos 20 dias, o que eu mais recebi, sabe o que foi? Agente de viagens, de agências, pedindo coisas para a gente. Por quê? Eles foram os grandes sobreviventes, que as demandas estão ali no ouvido deles, eles tentando ver que produto que se encaixa, e a gente tentando administrar isso. Então, assim, quando a gente vê isso acontecer, e você, que é o que eu estava falando, a gente tem um setor de eventos que sumiu, gente, sumiu. E aí você vê um outro bloco de segmento aparecendo, falando, não, olha, eu preciso disso. Então, assim, você vê que eu tô tentando jogar as boias agora para todo mundo, né? Então, o que eu digo é isso, o avião só decola com vento contrário. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E o que eu posso dizer é, contem comigo, contem com o Bourbon, a gente está aí, temos bons produtos, os preços estão muito bons, se os aéreos estão melhores aí, que você que administra bem essa parte do aéreo, Firmino, vamos em cima, porque realmente a gente precisa. E eu só desejo sorte para todo mundo, que passe logo tudo isso, né? Mas lembrando que o avião só decola no vento contrário. Minha gratidão, eu sei que sua agenda é corrida, mesmo home office, eu sei quantos aí tá correndo para botar os produtos todos para rodar. Obrigado, fundo do meu coração. Queria agradecer a todos os viagens aí que está com a gente. Nosso departamento de marketing trabalhando duramente para entregar um conteúdo sempre bacana. Silvinha, um beijo, obrigado e vamos à luta, né? Vamos à luta. Beijo. Beijo, tchau.